Então, voltamos aqui, né, para a nossa segunda parte, continuando entre os defeitos apontados que estão lá em Levíticos, capítulo 21, 16 e 24, né? Então, nós vamos dar continuidade às características, aos defeitos, na verdade, de pessoas que não podem ter esses defeitos para ministrar o perfil do adorador na casa do Senhor. Ou seja, a pessoa que ministra na casa de Deus, ela não pode ter esses defeitos. E se tem, precisa ser trabalhado em nós. Precisamos, o Espírito Santo está trabalhando em nós para que esses defeitos eles sejam sanados nas nossas vidas. Então, nós paramos aí na belida dos olhos, né? Belida dos olhos. Essa pessoa, ela não é cega, mas ela tem uma visão diminuída, ela não consegue ver muito, né? Nós que temos, no meu caso, eu uso óculos, se eu tirar o óculos, eu não consigo ver muito à frente, ou seja, tem uma deficiência. Voltando para o defeito do ministro, essa belida nos olhos é essa visão diminuída, ela não consegue ver ao seu redor aquilo que Deus está fazendo, não consegue ver além do que Deus pode fazer. É uma pessoa pessimista, é aquela pessoa do contra, sempre, tá, não vai dar certo. Voltando para a área do louvor, a gente observa, por exemplo, o ministro vem com um louvor novo, esse louvor não vai dar certo, não, sempre não dá certo, na hora da dança, não, esse passo aqui não vai dar certo. É aquela pessoa pessimista, pessoa que não tem visão, pessoa que tem a visão limitada, diminuída, não consegue ver e sempre vê dificuldade em tudo. Nós observamos também aí a sarna, é aquela pessoa contagiosa, é aquela pessoa persuasiva, é a pessoa do contra, né? Ela consegue contaminar, ela consegue disseminar discórdia, ela consegue disseminar contenda, ela consegue envolver as pessoas, porque a sarna ela é uma doença contagiosa. Então, o ministro, o adorador na casa do Senhor, ele não pode ter essa deficiência. Precisa ser uma pessoa para frente, não contagiosa, mas que mantenha-se firme, né, no propósito do Senhor. Então, a sarna, ela é uma doença contagiosa e nós precisamos ter muito cuidado quanto a isso. Outra característica que a gente observa que não pode haver no ministro de louvor, na pessoa que ministra na casa do Senhor, daquele que exerce uma função na casa do Senhor, é impinge. Que tipo de pessoas são essas? Pessoas que gostam de fofoca, pessoas que gostam de dissensão, pessoas que gostam de contendas, pessoas que gostam de grupinhos, de estar sempre nos grupinhos, fofocando, falando mal da vida do outro, pessoas que vivem para isso. A Bíblia diz, Jesus, ele certa feita, dialogando com seus discípulos, ele falou assim, olha, ai de quem, por quem vier o escândalo. Esse ai, ele tem um significado muito forte. Esse ai é por meio de quem vier o escândalo, por meio daquele irmão que vive fofocando, que fala mal da vida do irmão, ou que vive apontando os erros do irmão. A Bíblia diz para nós não julgarmos, não julgueis e não sereis julgados. Então, nós precisamos identificar se há esse defeito em nós, se há esse defeito, porque a impinge, como eu falei, são pessoas que gostam de fofoca, de dissensões, de contendas. Outra característica que a gente observa aqui são os testículos quebrados. Pessoas que não produzem, não geram frutos, pessoas estéreis. A Bíblia diz que pela árvore a gente conhece o fruto. E pessoas que não conseguem produzir, que não geram, pessoas que são estéreis na casa de Deus, não produzem nada, são pessoas testículos quebrados. Espero que vocês estejam entendendo. Agora nós vamos lá para o tópico 3, para a página 13 aí do sua apostila.
Agora nós vamos estar falando algumas características do adorador. Nós falamos anteriormente as características que não deveriam fazer parte de um adorador. Agora nós vamos lá o tópico 3, na página 13, que vai estar falando sobre algumas características de um adorador. Quais são essas características que a gente observa, né? E qual a pessoa que nós pegamos? Nós pegamos exemplos aí de Davi, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 18. Encontramos em Davi alguma dessas características. Quando Saul ele perdeu a unção do Senhor que havia sobre ele, o espírito maligno passou a atormentá-lo. Então pensaram em alguém que soubesse tocar diante dele para que aquele espírito saísse. Né? Quando a gente lê essa passagem aqui de 1 Samuel, versículo 16, capítulo 16, versículo 18. E aí, aquelas pessoas que estavam ao redor de Saul falaram: olha, eu conheço alguém. E aí eles começaram a descrever as características de Davi. E a primeira característica que a gente observa aí, que ele era belemita. É uma característica que eles observam em Davi. E Belém significa casa de pão. Pão remete a nós comida, algo para saciar a nossa fome. E o que sacia a nossa alma, trazendo para a nossa vida, é a palavra de Deus. Ministro tem que amar e praticar a palavra do Senhor. Ministro tem que ter fome dessa palavra todos os dias. E essa característica, aquelas pessoas que apontaram para Davi, eles observaram isso. Olha, ele é belemita. Ou seja, Belém significa casa de pão, repetindo aqui. E pão remete à comida. E quando nós trazemos para a nossa vida espiritual, a gente observa que a comida, palavra de Deus. Ministro tem que amar e praticar a Bíblia. Ela é o nosso alimento espiritual, diário. Através dela eu conheço quem é Deus. Através da Bíblia, eu só posso conhecer Deus através da Bíblia. Se eu não leio a Bíblia, eu não vou conhecer quem é Deus, o que Ele pode fazer. E muitas das vezes, nós como ministros de louvor, que não nos alimentamos desta palavra, que é a palavra do Senhor, o que acontece? Se a gente está cantando aqui na frente, entoando louvores, mas que a gente não sabe nem o que significa aquela letra, né? Nós temos alguns atributos de Deus que nós estudamos sobre onipresença. Senhor, Tu és onipresente. A pessoa nem sabe o que é onipresente. Mas quando você estuda a palavra do Senhor, quando você se alimenta dessa palavra, você vai entender o que é onipresença, o que é onipotência, o que é onipresença, onisciência, imutabilidade. Então são os atributos de Deus. E nós entoamos louvores, tocamos, dançamos, fazemos tanta coisa na casa do Senhor, mas não entendemos o que é isso. Às vezes cantamos e dançamos e falamos por falar, mas e eu só consigo conhecer Deus, quem Ele é, através da sua palavra. Não existe outro caminho. Nós precisamos alimentar da palavra do Senhor. O salmista ele chega a dizer, né? Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra o Senhor. Então a palavra, quando eu leio a Bíblia, quando o ministro, quando nós comemos, nos alimentamos dessa palavra, é como se existisse um escudo entre nós. Eu não peco, eu não vivo uma vida de pecado, mas se eu não me alimento dessa palavra, eu vou ficando fraco, vou ficando desanimado, vou ficando prostrado, porque se eu não me alimento no físico, se eu não como, não nutro o meu corpo físico com boas comidas, né, o que acontece? Eu vou ficando fraco. Mas quando eu me alimento corretamente, o que acontece? Eu me fortaleço. Assim é a nossa vida espiritual. Quando eu me alimento da palavra do Senhor, eu me fortaleço, eu fortaleço a minha alma, eu fortaleço o meu espírito, eu me fortaleço. Então é muito mais difícil eu pecar,
Por quê? Porque eu estou me alimentando, eu estou me fortalecendo, nutrindo a minha alma com a palavra do Senhor Jesus. Então é como se o pecado, né, ele fosse um acidente, vai ser um acidente na minha vida, eu não vou pecando. Por quê? Porque eu estou me alimentando dessa palavra. Eu não vou, toda vez que eu for pecar, a palavra do Senhor diz isso, fala isso. Então o Espírito Santo, ele remete em nós essa palavra. Essa palavra, ela gera em nós fé, é ela que nos fortalece. Então, o ministro de louvor precisa se alimentar da palavra. Você precisa ter devocional com Deus. Precisa ter uma vida de cotidiana, todos os dias, alimentando a palavra. E depois sim, lendo bons livros, tendo seu momento de oração, momentos de propósitos, né? Aqui costumamos, o Ministério de Louvor aqui, nós vivemos em propósito diante do Senhor. Toda semana tem um propósito, a gente faz oração, jejuns. Por quê? Porque é necessário matarmos a nossa carne. Eu preciso matar, eu preciso alimentar o meu espírito. Talvez você conheça uma história, né, de um homem que ele tinha 2 cachorros. E esse homem, ele tinha um cachorro branco e um cachorro preto. E ele levava esses cachorros para a praça para ganhar dinheiro. E ele falava assim, olha, vamos fazer uma aposta aqui. E ele mostrava às pessoas, olha, eu tenho um cachorro branco e um cachorro preto. E o que que acontece? Vocês vão apostar, qual que vai ganhar? E aí a pessoa falava, olha, quem vai ganhar? As pessoas às vezes olhavam pela aparência dos cachorros e falavam, olha, acho que quem vai ganhar hoje é o preto. E aí ele falava, não, hoje quem ganha é o branco. E as pessoas, não, mas por que não? Eu tô falando que vai ganhar o branco. E as pessoas, não, porque vai ganhar o preto. E aí, no final da história, sempre aquele que ele falava que ia ganhar, ganhava. E aí as pessoas acabavam perdendo a aposta. E o que que acontece? O que que significa isso? Vamos simbolizar que o preto significa a nossa carne e o branco significa o nosso espírito. Toda vez que eu decido alimentar a minha carne, o meu espírito vai ficar fraco. Mas toda vez que eu decido alimentar o meu espírito, a minha carne, ela fica fraca. Então, como que eu alimento o meu espírito? Eu alimento o meu espírito com a palavra de Deus, com jejum e com oração. Ou seja, com Job, jejum, oração e Bíblia. Precisamos ter esse kit nas nossas vidas todos os dias, amados, para que possamos fortalecer. Então, voltando aqui para essa história de Davi, eles observaram que ele era belemita, ele vivia na casa de pão, e ministro precisa se alimentar do pão, que é a palavra de Deus. Outra característica que eles observaram em Davi é que ele sabe tocar. Eles falaram, esse menino sabe tocar, ele é belemita e ele sabe tocar. É aquele ministro que ministra com excelência, que toca com vida, que se dedica no dom que Deus deu. Sabemos que o dom, ele nasce conosco. Tem pessoas que nunca foram a uma escola de música, mas a pessoa tem um dom tão lindo de cantar, tão lindo. Mas quando você é um ministro de excelência na casa de Deus, você já aprendeu, você já nasceu praticamente cantando. Mas você observa que esse dom que Deus te deu, aí se eu sou um ministro de excelência, o que eu vou fazer? Eu vou entrar numa escola de música para me aprender técnica, porque uma coisa é eu saber cantar, outra coisa é eu ter técnica para cantar. Então, eu preciso, por exemplo, tem pessoas que nunca pegaram instrumento, quando pegam, tocam, que é um dom que Deus deu, mas eu preciso fazer com excelência, exercer com excelência, esse dom que Deus me deu. Eu preciso exercer. Então, como que eu exerço com dedicação, com estudo, né? Se eu puder pagar uma aula, eu vou pagar uma aula de canto, se eu danço, eu vou pagar uma aula de dança, de balé. Se eu toco guitarra, eu vou me dedicar às aulas de guitarra. Hoje nós temos tantos meios, tantos recursos de aprendermos, até mesmo sozinhos em nossas casas. Nós temos na rede social, YouTube, né? A gente consegue entrar lá e aprender como aprender a tocar violão, como técnicas de voz, técnicas de dança. Nós temos ferramentas hoje, né? Não é como que há 20 anos atrás,
que nós não tínhamos isso. Nós precisávamos ir uma escola de música e aprender técnica vocal, estudava 2, 3 anos. Não estou dizendo que você não precisa ir a uma escola, mas que hoje o acesso que nós temos a essas coisas está muito mais fácil. Então, se eu tenho um dom de cantar, se eu tenho um dom de dançar, de tocar, eu preciso fazer com excelência. E aqui, uma das características de Davi, que essa pessoa observou nele contando para Saul, é que ele sabe tocar. Não adianta eu ter o dom, mas não exercer com excelência. Porque para a pessoa observar que Davi sabia tocar, é porque ele observou Davi tocando, né? Então ele sabe tocar. Outra característica, forte e valente. Observa lá, né? No versículo lá 18 ainda. Que ele é forte e valente. Observou que Davi era forte, que Davi era valente. O que significa isso? Ministro firme na sua posição, não se acovarda. Pessoas que não se acovardam diante das situações, adora sempre ao Senhor, independente da circunstância, independente da situação. Então, ele observou que Davi era forte e valente. Ministro precisa ser forte e valente. Existem situações nas nossas vidas que muitas das vezes você precisa ir ministrar, você está escalado para ministrar, escalado para dançar. Não estou dizendo que você vai usar uma máscara, que você vai botar uma máscara e falar, não, agora eu esqueci meu problema. Não, mas você não se acovarda, você não volta atrás, mas você vai, eu sei quem eu tenho crido, eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer. E aí você vai exercer ali, ministrando ao Senhor, porque você sabe que você tem confiado, não se acovarda, né? Então, eles observaram que Davi era forte e valente. Ministro de louvor precisa ser firme na sua posição, precisa ser firme, não se acovardar diante da situação. Independente da situação, adore o Senhor, sempre. Outra característica que ele observou, que eles observaram falando para Saul, olha, esse menino é bom, esse menino é muito bom, olha só o que ele faz também. Ó, vamos recapitular aqui, ó. Ele é belemita, ele sabe tocar, forte e valente. E aí, eles observaram outra característica, olha para você ver, homem de guerra. Ele é homem de guerra. Ou seja, o que é uma pessoa de guerra, uma pessoa de garra, né? Pessoa que está sempre disposta, pessoa que está pronta para a guerra. Não, pode contar comigo, eis-me aqui, estou aqui, conta comigo. Nós precisamos de ministros assim, a igreja precisa de ministros assim. Não é aquele ministro, né, que não é forte, que não é valente, mas também ele precisa ser forte e valente, mas também homem de guerra. Opa, vamos lá, porque nós sabemos que quando nós estamos ministrando na casa de Deus, é uma guerra, é uma batalha. Nós somos as pessoas de frente. Então nós estamos numa guerra, nós estamos indo para uma guerra. E aí, para ir para uma guerra, eu preciso estar preparado. Voltando lá de novo, com a palavra de Deus, com jejum, com oração, com Bíblia, com excelência. Por exemplo, saiu a escala do louvor da semana. Eu vou me dedicar ali. Não, peraí, deixa eu ver como é que aqui sobe ali, desce aqui, olha essa voz. Então precisa ser, não só saber tocar, mas fazer com excelência, né? E também voltando aqui, homem de guerra, está sempre disposto, porque nós estamos, quando nós entramos para ministrar, nós estamos entrando num campo de batalha. E nós somos aquelas pessoas de frente. Então nós precisamos ser homens e mulheres de guerra. Outra coisa que eles observaram, mas uma característica em Davi, sisudo em palavras. Olha, vamos lá recapitular. Ele é belemita, esse menino sabe tocar, esse menino é forte e valente, esse menino é homem de guerra. E outra coisa, ele é sisudo em palavras. O que significa isso, sisudo em palavras? Pessoa que pensa no que vai falar, não sai falando besteira, não, mas pensa no que vai falar. Eles observaram que Davi era assim, não vive falando aos ventos, não fala mal do outro, tem equilíbrio no que fala, pensa antes de falar. Sabemos que quando nós vamos estudar os temperamentos, né, existem pessoas, nós temos 4 tipos de temperamento, tem o fleumático,
tem o melancólico, tem o sanguíneo e tem o colérico. Sabemos que o colérico e o sanguíneo, principalmente o sanguíneo, é aquela pessoa que não pensa antes de falar. Mas com a ajuda do Espírito Santo, eu consigo controlar. Então Davi, ele era sisudo em palavras. Ele era uma pessoa que tinha equilíbrio no que ele falava. Então nós precisamos também ter essa característica. Outra característica que eles observaram em Davi, que ele tinha boa aparência. Olha, ele tem boa aparência, ou seja, ele é bonito, ele é bem apresentável, ele é uma pessoa bem apresentável. O que significa isso? Significa anda sempre limpo. O ministro tem que andar sempre limpo, roupas adequadas, tanto quando está ministrando e quando não estou ministrando. Ou seja, quando estou na igreja e quando não estou na igreja. Quando estou no ambiente de trabalho, eu preciso ter roupas adequadas. Quando estou na igreja, eu preciso manter minhas roupas adequadas. Então, porque aqui eles observaram Davi no seu contexto total. Eles não observaram Davi só naquele momento. Pelo que a gente observa aqui, que eles observaram Davi. Então ele tem boa aparência, o ministro precisa ter boa aparência, cabelo sempre cortadinho, cabelo sempre arrumados, meninas sempre cheirosas, bem arrumadas, né, não com roupas decotadas, né, para vir para frente ministrar, principalmente roupas transparentes. Precisamos ter cuidado. As pessoas têm que olhar para nós quando lembrar de nós, falar, olha, fulano se veste assim, fulano se arruma assim. Então, porque eles, ao lembrar de Davi, emitiram na mente dele, olha, ele tem boa aparência. Ou seja, ele é uma pessoa bem apresentável. O ministro precisa, como eu falei, andar sempre limpo, roupas adequadas, cabelos arrumados, barba feita, tudo certinho. Para quê? Para que seja transmitida uma boa aparência. Nós costumamos dizer que ministérios de louvor, né, as pessoas que lidam, que ministram no altar do Senhor, nós somos o cartão postal da igreja. Os visitantes chegam à igreja, eles não veem, às vezes nem um pastor, mas eles veem primeiramente quem? O pessoal do louvor. Por isso é importante o pessoal do louvor estarem sempre arrumadinhos, sempre, né, não só de social, mas sempre, né, bem trajados, bem arrumados, meninas cabelos arrumados. Então precisa ser, por quê? Porque nós somos cartão postal. As meninas da dança, né, sempre de cabelinho preso, sempre, né, com seus penteados, nunca de cabelo solto, mas sempre assim, uma das características, sempre arrumadinho. Para quê? Porque nós somos cartão postal da igreja, então nós precisamos ter boa aparência também. E o mais importante, eles observaram tudo isso, observaram que ele era belemita, falaram que ele era belemita, falaram que ele sabia tocar, outra característica, ele era forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, tem boa aparência. E uma das características que eu observei aqui, que ele poderia ter tudo isso, mas se ele não tivesse essa última característica aqui, o que aconteceria? De nada valeria, né? Aqui a gente observa, ele tem unção de Deus. Olha, esse menino é bom. Esse menino tem unção de Deus. Esse menino, ou seja, ele exala a presença de Deus. Não adianta, amados, eu saber tocar, eu ter uma boa voz, eu saber dançar, eu saber tanta coisa, mas se não tiver unção de Deus, de nada vale. Então eles observaram que Davi, ele tinha unção de Deus. Eles observaram que Davi era um menino separado, esse menino é diferente. Esse menino é diferente. Olha, ele tem uma unção de Deus, ele tem algo sobre a vida dele. A Bíblia diz aqui que quando Davi começava a tocar, o Espírito saía. Por quê? Porque havia uma unção de Deus sobre a vida dele. Ministro precisa buscar a unção de Deus. Essa unção de Deus não é só você falar em línguas, não é só você sapatear. Não, isso é muito mais além. Unção de Deus é as pessoas olharem para você e ver Deus na sua vida. Precisa ver Deus na sua vida. Nós precisamos exalar Deus na nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso falar, com o nosso vestir, com a nossa maneira de se apresentar. Nós precisamos exalar Deus. Nós poderíamos ter todas essas características aqui, mas se não tiver unção de Deus, de nada vale.
Então, amados, nós possamos, assim, observar essas características de Davi. Observe essas características, né? Vamos recapitular aqui, ó. Ele era belemita, né? Ele observou, belemita, sabia tocar, tocava com excelência, forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, tinha boa aparência e tinha unção de Deus. A presença de Deus era na vida de Davi. Tanto que Davi ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele buscava ansiosamente o Senhor. Davi, ele era uma pessoa que mesmo que ele errasse, que ele pecasse, ele não se afastava de Deus. A nossa tendência quando nós pecamos, quando nós cometemos algo, o pecado, ele traz vergonha. Davi, a gente vai ver toda a história de Davi. Ele corre para a presença do Senhor, ele não se afasta. Mesmo quando ele peca, ele corre, ele confessa, ele fala para o Senhor: olha, Senhor, eu pequei. A gente sempre observa isso nos salmos que Davi escreve, nas atitudes de Davi. Então a presença do Senhor era com Davi, a unção de Deus estava sobre Davi. Então são algumas características que a gente observa, né, de um perfil de um adorador. Nesta noite nós vamos estar encerrando, né, essa primeira parte, né? Na próxima aula estaremos falando sobre 5 marcas principais que formam o perfil do verdadeiro adorador. Nós falamos sobre características que não podem existir num adorador. E falamos também de algumas características baseadas na vida de Davi, características de um ministro de louvor. Então nós falamos sobre as características que não podem existir no perfil de um adorador, mas também falamos, baseado na história de Davi, características de perfil de um verdadeiro adorador. E na próxima aula nós estaremos falando sobre as 5 principais marcas de um adorador. Então existem 5 marcas. Então não perca a próxima aula. Estudem esse primeiro módulo, essa primeira parte que a gente está falando aqui sobre o perfil do adorador. Se quiser já pode ir lá respondendo lá, conforme o irmão Rogério está orientando os irmãos. E estudem mesmo, leia versículo por versículo, destrinche, porque cada vez que a gente lê, Deus fala mais ao nosso coração. Então não fique só aqui nas minhas palavras, mas que você possa, em nome de Jesus, se dedicar. A partir de hoje, se você não tem lido Bíblia, amado, leia a Bíblia. Se você não tem orado, faça o seu momento com Deus. Ah, pastora, mas eu não consigo levantar de madrugada. A gente entende que o nosso corpo, nós temos, cada um tem um jeito, cada um tem, o corpo reage de uma forma. Tem pessoas que gostam de orar mais à noite. Tem pessoas que têm muito sono de manhã e não conseguem realmente acordar de madrugada para orar, mas conseguem sim, meia-noite, 9 horas da noite, estar orando. Mas também existem aquelas pessoas que não conseguem orar à noite, mas que de manhã elas desenvolvem melhor, mas não deixe de orar. Nós precisamos, como ministro de louvor, primeira coisa, nos conhecermos. Qual é o melhor momento para ter meu devocional com Deus? Será que é pela manhã? Será que é ao meio-dia? Será que é às 3 horas? Será que eu me sinto bem, não me dá sono, eu fico mais bem disposto à noite? Então procure a partir de hoje, meu amado, a se colocar na presença do Senhor, tendo esse momento com Deus, devocional com Deus. Nós não vamos estipular a hora, a gente não estipula, mas se conheça o seu corpo, conheça você. Não, meu melhor horário é esse, meu melhor horário é de manhã, meu melhor horário é às 3 horas, meu melhor horário é à noite. Mas tem esse momento com Deus. Características nós observamos aqui de Davi. Ele sabia tocar, era homem valente, sisudo em palavras, várias características. Mas acima de tudo, ele observou que a unção de Deus está sobre a vida de Davi. Ou seja, porque Davi, ele buscava a presença do Senhor. Davi, ele vivia a presença de Deus. Ele exalava a presença de Deus na vida dele. Então, nós, como ministro de louvor, nós precisamos exalar esse perfume. Precisamos exalar Cristo. Precisamos falar, a nossa vida tem que expressar Deus.
E eu só consigo expressar, exalar Cristo na minha vida através da Bíblia, da oração e do jejum. Lembre-se do Job, jejum, oração e Bíblia. Nós precisamos ter esses 3 elementos na nossa vida fundamental para que possamos exalar essa unção de Deus na nossa vida. Não queira ter a unção do irmão lá, não. Peça a Deus a unção dele sobre a sua vida, uma unção especial sobre a sua vida, através da oração, do jejum e da palavra de Deus.